Fala galera do percurso, tudo bem? Sou eu, Júnior, de novo, professor de História e Atualidade, para trabalhar com vocês agora um pouquinho mais da atualidade, mas naquela pegada que a gente já comentou um pouquinho em encontros anteriores. Não sei se vocês lembram, mas eu disse que o Enem tem cobrado a atualidade de vocês de uma maneira não comum como nas provas tradicionais de vestibular, que é o quê? As provas tradicionais têm pedido geralmente para vocês decorarem fatos, causas, consequências, pessoas. A prova do Enem tem feito elaborações um pouco maiores. Tem falado, por exemplo, de atualidades associado a patrimônio, associado à identidade cultural, associado a nacionalismos, enfim. Nesse sentido, fica muito importante que a gente chegue para a prova sabendo de atualidade, mas sabendo também de conceitos. Quanto mais conceito e mais história dos conceitos do passado, a gente melhor entende o presente. Então estou eu aqui, professor de História, para falar um pouquinho para vocês sobre a história dos conceitos esquerda e direita. E é importante falar uma coisa. São conceitos. Esquerda e direita são palavras que, como quaisquer palavras, tiveram história e tiveram mudanças ao longo do tempo. Estou dizendo isso porque vocês vão perceber daqui a pouquinho eu dizer. Esquerda e direita não nasceram como ideologias, como bandeiras, que são hoje, por exemplo. Então é importante a gente saber como surgiu, como se alterou, para a gente tentar ter um pouco mais de clareza, compreensão e respeito ao outro que for de uma ideologia diferente da sua, né? Então vamos lá. O que a gente tem que saber sobre o que é esquerda e direita historicamente? A origem do termo está muito associado à Revolução Francesa. Você provavelmente já deve ter ouvido falar disso. A Revolução Francesa, que se inicia basicamente pela luta do Terceiro Estado, grupo composto pelos burgueses, pelos camponeses, pela população ainda servil na França, que se descontentava com os privilégios que existiam do primeiro e do segundo Estado, que eram o clero e a nobreza. A revolta se deu basicamente contra esses privilégios e o regime absolutista que existia na França. Pois bem, a Bastilha cai, e esses revolucionários que começaram a fazer a França se transformar, a princípio eram um grupo só, mas vão se dividindo dentro de uma nova assembleia que vai surgindo. Essa assembleia, chamada Assembleia Constituinte, e pelo nome vai fazer uma Constituição, vai se tornar também depois a Assembleia Legislativa na França. E, enfim, essas assembleias acabam propondo, fazendo uma divisão de partidos dentro da Revolução Francesa. Basicamente, eram dois partidos. Existiam outros mais, mas dois eram os mais importantes e que vão fazer com que a gente entenda que a origem do termo esquerda e direita tem a ver justamente com essa bandeira política que um lado e o outro tinham. Para tentar deixar um pouquinho mais claro para vocês, eu trouxe aqui essa imagem, que é uma das pinturas muito conhecidas, não sobre a Assembleia Legislativa, mas sim sobre a Assembleia dos Estados Gerais, algo que se deu um pouquinho antes da queda da Bastilha e, portanto, um pouquinho antes da Revolução Francesa. Então, mesmo não sendo uma imagem fidedigna da Assembleia Legislativa, dá para a gente entender um pouquinho o que é esse posicionamento dos tais partidos que eu falei com vocês. Reparem aqui, ó, que essa é a figura do rei e dos seus conselheiros, que na Assembleia Legislativa já não participavam mais. Quem coordenava a mesa, quem presidia a mesa, eram aqueles deputados que eram votados e ficavam aqui, ó, na cabeça dessas discussões. O que acontece? Num primeiro momento da Revolução Francesa, quem presidiu essa mesa foram justamente os deputados representantes do Partido Girondino, acompanhado também de outros partidos menores que perfaziam um pântano. Isso quer dizer que as primeiras propostas de lei, as primeiras ordens, os primeiros presidentes dessa Câmara, eles eram girondinos. Então, você há de convir que toda vez que eles colocavam uma proposta, os outros girondinos que se sentavam à direita dessa mesa tinha uma tendência a concordar com a mesa. Ao passo que os jacobinos, que se sentavam à esquerda da mesa, tinham uma clara tendência, por serem oposição, a discordar da mesa de presidência de Girondina. Se os girondinos à direita concordavam e os jacobinos à esquerda discordavam, os membros do pântano, ora para lá, ora para cá, concordavam, ora discordavam e faziam justamente aquilo que hoje a gente pode chamar de centro. Vou tentar mostrar isso para vocês de uma maneira mais organizada nessa tabelinha. A noção de esquerda, lá na Revolução Francesa, era associada aos jacobinos, que perfaziam na sociedade francesa uma baixa burguesia. Reparem então, eles eram ricos, mas menos ricos em comparação aos demais. Os girondinos representavam a direita, eram a alta burguesia, portanto grupos mais elitizados e que se sentavam à direita, como eu falei, naquela relação com a mesa da presidência. Já o centro, que era o termo dado aos membros do pântano,
que eram os demais de partidos menores, que ora iam para lá e ora para cá, representavam grupos diversos economicamente e estavam espalhados ao centro daquela posição de votação. Esse posicionamento é que fez com que surgissem as expressões esquerda e direita. Quem era de esquerda, no caso os jacobinos, traziam consigo ideais bastante revolucionários. Já tinham derrubado a Bastilha, já tinham feito a Constituição, só que já tinham feito até a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas queriam mais. Queriam alguns ideais que mudassem a França de vez e que, inclusive, aproximassem o governo francês da própria baixa burguesia e, por que não, dos grupos populares. Por isso eu posso falar em ideais mais revolucionários. Já esses, os girondinos, eles adotavam uma postura, digamos, mais reformista, mais moderada. Se contentavam com algumas das mudanças que já tinham acontecido e queriam apenas algumas outras consolidadas, sem nenhum tom de radicalismo. Então você começa a perceber que surge o conceito de esquerda associado a mudanças mais radicais, enquanto que a ideia de direita está associado a reformas, a mudanças mais moderadas. E isso fez com que esquerda estivesse identificada a ideia de oposição e direita associado à ideia de situação ou de posição favorável a quem está ao poder. Gente, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque nas provas tradicionais de vestibular, e quem sabe o Enem vem esse ano com isso, a marca essencial do ser de esquerda ou do ser de direita na Revolução Francesa era discordar de esquerda ou concordar ser de direita. Assim o início, ok? Para exemplificar alguns desses ideais mais revolucionários da esquerda jacobina, reparem que eles chegavam a falar, não todos os seus membros, mas muitos deles, em república. Reparem, a França vinha de séculos de monarquia. Então derrubar a monarquia e agora fazer uma república era algo extremamente radical e revolucionário. Outra coisa que era dita por eles, pensada e que acabou acontecendo em um momento da Revolução, foi a implantação de um voto universal, ou seja, de eleições de deputados, representantes literalmente de qualquer parcela do povo, sem o critério da renda. Isso era muito radicalismo para uma França que tinha vivido séculos de privilégios de classe. Outra defesa radical que eles faziam, pelo menos alguns, era do abolicionismo, dos escravos que estavam nas colônias francesas espalhadas pelo mundo, a exemplo do Haiti. Venhamos e convenhamos, falar em abolição no final do século XVIII, depois de séculos de escravidão, era realmente algo considerado muito radical. Então reparem a plataforma um pouco mais agitada, radical das esquerdas. Já a direita, em contrapartida, e atendendo a um discurso reformista, defendia a manutenção da monarquia, desde que submetida a uma Constituição. Defendiam ainda que o voto fosse censitário, baseado na renda, e reparem que isso manteria o privilégio justamente para as elites intelectualizadas das quais eles faziam parte. E ainda, na sua maior parte, eram escravistas. Até falavam de liberdade, igualdade, fraternidade, o lema da Revolução Francesa, né? Mas defendiam a manutenção do regime escravista nas colônias. Isso para as vantagens econômicas desse grupo serem mantidas. Ou seja, vocês percebem por esses pontos que a discordância entre esses dois grupos era realmente muito forte. Talvez você esteja aí fazendo anotação e se perguntando: ô Júnior, por que você não preencheu aqui as características do centro, né? Gente, justamente porque o centro ora apoiava lá, ora apoiava cá. O centro, por exemplo, no início da Revolução Francesa, esteve ao lado dos girondinos. Mas à medida que o rei tentou fugir, e demonstrou-se fraco para a população, ele veio a ser guilhotinado pelos jacobinos e como o povo apoiou isso, o pântano foi para o lado de lá. Então essa é a tônica de quem é pântano, essa é a tônica de quem é centro ao longo do tempo. Não se definir plenamente, bandear para lá ou para cá, conforme a tendência. Eu queria lembrá-los que a Revolução Francesa teve 3 constituições, teve um vai e vem de poderes entre girondinos e jacobinos, teve guerras externas e que tornou a Europa e a França muito agitada. Teve um Napoleão, que no golpe do 18 Brumário ascende ao poder e fica 16 anos no poder. E nesses anos todos, essa discussão entre jacobino e girondinos, ela foi indiferente para o Napoleão, que na verdade via isso tudo como um grupo burguês, ora mais próximo do povo, ora mais distante. O que eu quero dizer é que durante a era napoleônica e nos anos posteriores a Napoleão, essa rigidez que a gente está aqui falando, ela pouco importou. Só que pós-derrota do Napoleão, então pós-fim efetivo da Revolução Francesa, a noção de esquerda e direita volta. E isso faz a gente entrar num segundo momento que eu queria que vocês guardassem.
O segundo momento vai justamente dessa herança da Revolução Francesa, final do século XVIII, início do XIX, até a Revolução Russa, que é em 1917. Isso quer dizer o quê? Durante um século entre a Revolução Francesa e a Russa, nós tivemos uma outra ideia de esquerda e direita, diferente dessa posição em que os partidos se sentavam e diferente dessa ideia de oposição e concordância, pura e simplesmente. A partir de agora, nós temos, além de parâmetros políticos, parâmetros econômicos e ideológicos que estão associados a um grupo social novo. É porque, aluno, você que tem boa memória tem que chegar na prova lembrando que, enquanto acontece a Revolução Francesa e até que ocorra a Revolução Russa, está acontecendo a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, que vai se espalhar por toda a Europa e mundo, vai produzir justamente a classe operária. Você está pensando, o que tem a ver, né? Tudo. Porque o surgimento dos grupos operários faz com que eles, operários, é que sejam, a partir de agora, os discordantes da classe burguesa. Então, se eles são os discordantes, se eles são os opositores, eles é que passam a ser entendidos como certos membros da esquerda. Ou aqueles pequeno-burgueses que os defendem. Então, ao longo do século XIX e até a Revolução Russa, ser de esquerda era ser mais ligado à causa operária, era defender movimentos mais radicais como ludismo, quebra de máquinas, cartismo, o envio de cartas ameaçadoras ao parlamento inglês, por exemplo, era formar sindicatos para mobilizar a categoria operária e atacar os privilégios burgueses, ou, um pouco mais tarde, criar ideologias para favorecer o operariado. Você já deve ter ouvido falar de ideologias como o socialismo utópico, o socialismo científico de Karl Marx, ou, por exemplo, o anarquismo de Bakunin. Esses movimentos e essas ideologias que eu fui citando aí agora mostram que os grupos operários, mobilizados em ideia de classe, passam a ser os grandes opositores. Então, eles, ou os homens ligados a eles, passam a ser vistos como mais de esquerda. Repara aqui para ver se você entende esse segundo momento no esqueminha. Ser de esquerda, então, ao longo desse processo, era estar ligado ao operariado. Era defender ideias sindicalistas, ideias socialistas, ideias comunistas ou ideias anarquistas. Repare que se assim eu escrevi tem diferença, né? Os sindicatos eram organizações operárias defensoras de leis trabalhistas, não necessariamente ligados a uma dessas três ideologias. O socialismo, se ele fosse de veia utópica, ele era mais pequeno burguês, que propunha projetos mais abstratos para uma mudança efetiva da categoria operária. Fosse o socialismo mais radical de Marx, o socialismo científico, ele já propunha a quebra do sistema capitalista, a quebra dos privilégios da burguesia. E no momento mais tardio, o avanço do socialismo para o comunismo. A diferença básica, espero que você saiba e chegue na prova sabendo, é que o socialismo seria então uma fase de uma ditadura do proletariado, de um governo forte, equacionando e igualizando todo mundo. Já o comunismo, a fase em que esse Estado não seria mais necessário, portanto, um momento futuro, mais radical, sem Estado, sem classes, sem propriedade. O anarquismo, ele lembra o próprio comunismo, mas os que o defendiam queriam a passagem direta do capitalismo para ele. Ou seja, que você saísse da exploração capitalista e viesse rápida e imediatamente para uma igualdade de condições. Bom, então vocês percebem que as ideologias ou movimentos são diferentes, mas todas elas estão ligadas à categoria operária. Quem discursava a favor disso era, de certa forma, identificado à esquerda durante o século XIX. Defendiam discursos mais ou menos revolucionários e acabavam defendendo regimes mais igualitários ou amplamente democráticos ou até autoritários. Podemos dizer o seguinte, os sindicalistas defendiam discursos mais democráticos. Os socialistas e os comunistas defendiam, por exemplo, discursos um pouco mais autoritários. E os anarquistas defendiam um discurso um pouco mais igualitário. Isso era mais ou menos ser esquerda no século XIX. Isso era ser de direita no século XIX. Em oposição, ser da direita era estar identificado à burguesia, era defender ideais mais liberais. Falava-se muito do quanto a Revolução Francesa deixou o ideal da liberdade, e essas liberdades precisavam ser defendidas do ponto de vista individual e do ponto de vista das identidades civis. Ou seja, ir para as constituições, garantir os direitos de todos. Ser de direita, também no século XIX, era defender um discurso de progresso, o fazer a todo custo o desenvolvimento acontecer, porque diziam os burgueses que esse desenvolvimento
ligado à industrialização, à maquinofatura, ligado, enfim, ao imperialismo, possibilitariam a minimização das desigualdades que o lado de lá só achava que ia acabar se tivesse revolução. Diziam esses, não, se tivermos progresso. Ser de direita também era fazer uma defesa política de regimes monarquistas constitucionais, ou seja, aceitamos reis, mas desde que eles sejam limitados por constituições, ou defender discursos republicanos, ou defender discursos democráticos, desde que essa democracia ela fosse muito combinada com o voto censitário, que era o que a burguesia intelectualizada de vários países do mundo defendia nesse contexto. Acho que dá para perceber, então, nessa visualização ou na sua anotação, que a noção de esquerda e direita, nesse contexto, século XIX para o início do XX, é diferente daquela da Revolução Francesa. E vai mudar mais. Vai mudar porque depois da Revolução Russa, em 1917, quando também estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, a coisa necessariamente mudou. Eu te chamo a atenção para o item 3, então. No período entre guerras, eu estou falando então do período entre a Primeira e a Segunda Guerra, podemos pensar então entre 1914 e 1945, a gente tem 3 acontecimentos que fazem com que a noção de esquerda e direita mude. Primeiro, a própria vitória do socialismo na Revolução Russa. Quando Lenin pega o poder e faz com que o socialismo, à sua maneira, não à maneira de Marx, mas à sua maneira, seja emplacado na Rússia, isso serve de uma referência para o planeta como um todo. Então todo mundo olha e diz, olha como a esquerda agora está no poder num país grandioso. Isso em 17. Em 29, todos vocês já ouviram falar, acontece o crack ou a quebra da Bolsa de Nova York. E o que isso simbolizou? Simbolizou justamente a queda da crença nos valores mais liberais. Isso porque até 29, muitos acreditavam nos Estados Unidos e no mundo que a economia seria movida pelo laissez-faire, ou seja, pelo deixar e fazer, deixar e passar. Não precisa do Estado regulando o tempo todo a economia. As empresas, as bolsas de valores, o mercado, com a sua mão invisível, se regulam. Quem deu certo, deu certo. Quem não deu certo, tem que se virar para dar certo. Isso era o que todo mundo acreditava até 29, baseado nas ideias do Adam Smith e de outros mais franceses. Acontece que quando a Bolsa quebra em 29 e quando o mundo vive um certo colapso econômico, fica uma descrença dos valores liberais. Fica aquela busca por uma solução que muita gente vai achar que está no Estado e não mais nas empresas. Isso vai então abrir espaço para que discursos de intervenção do Estado na economia e na sociedade, discursos salvacionistas, tomem conta do mundo. Essa é uma mesma época em que, devido à Primeira Guerra Mundial, especialmente a humilhação que o Tratado de Versalhes impôs a países como a Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, sentimentos revanchistas de tom nacionalista também tomem conta do mundo, especialmente da Europa. Ou seja, o socialismo cresce em importância, o liberalismo cai em importância, o nacionalismo de tom revanchista cresce em importância. E essas 3 informações, baseadas em parâmetros políticos, econômicos e ideológicos, permitem que a partir de agora a gente não fale só em esquerda e direita, mas que a gente fale em ascensão de extremos de esquerda e de direita. Olha então como é que no período entre guerras a coisa vai ficar mais complexa. Nesse período, reparem com cuidado, a gente pode dizer que existe uma extrema esquerda e uma esquerda. A extrema, de bases comunistas e até anarquistas também, embora o anarquismo estivesse mais enfraquecido, é justamente o discurso que vai defender uma sociedade igualitária, sem classes sociais e também sem governo. Os comunistas mais radicais acreditavam piamente de que a Rússia, a União Soviética, poderia conduzir o mundo logo a ser assim. E isso é um extremismo de esquerda, que ainda acreditava ser possível vivermos sob uma economia plenamente coletiva e com a existência de propriedades comunais. Ou seja, nada do Estado, nada da propriedade privada, nada de ninguém, tudo é de todo mundo. Esse discurso extremista não se efetivou nunca na história. Por isso eu vou sugerir a você que tenha uma percepção, um cuidado de não sair chamando todo mundo de comunista ou alguém de comunista, porque a pessoa pode até de repente defender, mas ela não viu a existência disso aqui literalmente no planeta ainda. Já o socialismo seria justamente a esquerda, menos extrema, menos radical, pelo menos
né, do ponto de vista sociológico e ideológico, como a gente está colocando aqui. Você pode, de repente, até considerar. Mas o socialismo era a esquerda. Que era o quê? A defesa de uma sociedade também igualitária, mas desde que guiada por um governo. Se aqui a ideia é sem governo, aqui é com a peculiaridade de que esse governo fosse autoritário. Na crença dos socialistas, tinha que ser autoritário justamente para que esse governo conduzisse a sociedade a entender que havia igualdade, já que viemos de séculos e séculos de desigualdade capitalista. É como se fosse um mal necessário, digamos assim. Daí as experiências de socialismo serem geralmente experiências ditatoriais, como fora durante anos na União Soviética e mais tarde em países como, por exemplo, Cuba, China, que até hoje tem essas heranças. O socialismo ainda previa também a ideia de uma economia coletivizada, que pudesse ser garantida pela existência de propriedades estatais. Assim fez a União Soviética durante muito tempo, por exemplo, tirando a propriedade privada dos grupos historicamente privilegiados para colocar tudo nas mãos do Estado, e o Estado provendo todo mundo. Para frear ou limitar isso aqui um pouquinho, a gente teria o discurso de centro. O centro, ele era naquele contexto até 29 liberal. Mas o centro, a partir de 29, especialmente a partir de 33 nos Estados Unidos, deixou de ser liberal essencialmente para ser aquilo que chamamos mais de keynesiano. Keynes, talvez você já ouviu falar, se não dá um pulinho lá na nossa aula de história de crise de 29, Keynes foi um grande economista que defendeu antes da crise e mais ainda depois dela que o Estado fosse um agente protagonista na solução dos problemas econômicos e sociais. Por isso, o Keynes defendeu que a sociedade fosse livre, mas assistida por um governo, desde que esse governo fosse democrático e não autoritário. Reparem a extrema diferença entre o ser socialista e ser keynesiano. Você associa isso aqui muito em provas de história ligado a um presidente americano chamado Franklin Delano Roosevelt, que pegou as ideias do Keynes e, num regime democrático, pôs os Estados Unidos para se recuperar daquela crise numa base capitalista e manteve tanto a existência de propriedades do Estado, quanto manteve a defesa das propriedades privadas típicas do capitalismo. No entanto, gente, mesmo em crise, o liberalismo ainda tinha seu lugar. O liberalismo que no período entre guerras caminhou um pouquinho mais para o espaço da direita. Uma direita não radical, uma direita defensora das liberdades. Por isso quem era liberal nesse contexto entre guerras defendia uma sociedade livre, sim, sob um governo não interventor. É a ideia que eu falei do laissez-faire, a ideia da mão invisível do mercado, a ideia de que o Estado me atrapalha porque cobra impostos demais, é a ideia de que o Estado privilegia um ou outro grupo e tem que deixar todo mundo livre. Quem é liberal é capitalista e defende que a propriedade privada, especialmente as empresas, se difundam, se multipliquem e controlem a economia sem o governo. Mas, como eu disse, isso estava em decadência. Isso aqui estava em ascensão. Isso aqui também estava em ascensão. Isso aqui estava estagnado, até porque era muito utópico. Isso aqui é que passou a ser a grande novidade. Surge no período entre guerras, associado justamente àquele extremo das exacerbações nacionalistas e revanchistas, a chamada extrema-direita, que vai até beber alguma coisinha daqui, mas vai ter um tom muito mais radical, porque ela não defende uma sociedade que seja livre como aqui. É uma sociedade que ela é mais guiada, conduzida por um governo que também é autoritário, uma sociedade que é entendida como desigual, porque uns são melhores por raça, ciência, conhecimento, do que outros. É por isso que esses nazifascistas discordam veementemente da esquerda socialista ou da extrema esquerda comunista, que defendem sociedades igualitárias. Aluno, eu não sei se você viu por aí, nos últimos tempos, muita gente, inclusive muita gente importante, dizendo que, na verdade, o nazifascismo seria de esquerda. Galera, nazismo é Hitler, fascismo é Mussolini. E se os dois ressuscitados aqui ouvissem que alguém estava chamando eles de esquerda, provavelmente eles iam ficar muito mais autoritários do que eram em vida. O nazismo e o fascismo são ideologias de direita, ou melhor dizendo, de extrema direita, e não de esquerda. Ok? Isso por um pressuposto básico. Aqui presume-se a defesa de uma sociedade igualitária, e aqui presume-se uma sociedade desigual. Hitler tinha uma noção de desigualdade clara em relação a judeus, ciganos, homossexuais, negros, latinos e por aí vai. Então é uma essência muito diferente. Basta consultar um pouquinho do próprio livro de Hitler, o Mein Kampf,
E vocês vão perceber ali como ele declara um ódio veemente a isso que é a esquerda radical, ou mesmo a esquerda moderada. Tanto é que perseguiu muitos deles. Tanto é que o principal inimigo da Alemanha foi justamente a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Stalin, no caso. Então, é uma sociedade desigual que é defendido, com um governo autoritário, sob uma economia capitalista, que muitas vezes fazia com que eles se aproximassem dos liberais para não deixar o socialismo crescer, e defendendo as propriedades privadas, mas também as empresas do governo, para que o Estado pudesse ter controle também sobre determinadas áreas, especialmente o setor bélico e o setor energético. Galera, isso faz a gente entender, então, o porquê da União Soviética, dos Estados Unidos e da Alemanha serem os três grandes países protagonistas ideologicamente aqui no contexto entre guerras. Vocês repararam, então, nesse acumulado da aula, como é que a noção de esquerda e direita nesse contexto já é outra? E deixou heranças para o quarto e penúltimo momento que eu queria que vocês observassem. Acabada a Segunda Guerra, acho que todo mundo sabe, vem a Guerra Fria. E pensou em Guerra Fria? Pensou em bipolaridade, não é isso? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essas duas superpotências que saem da Segunda Guerra muito fortalecidas e que vão nas próximas décadas dominar o cenário militar, econômico, mundial, vão se dividir especialmente por um parâmetro ideológico. Durante os anos 40, 50, 60, 70, 80, era assim, ó. Ou você é socialista, e aí era chamado de ser de esquerda, ou você é capitalista. E o curioso é que muita gente não falava que quem era capitalista era de direita. Essas expressões elas ficaram mais enfraquecidas na sua relação. Mas ninguém tinha dúvida, especialmente no Ocidente, de chamar quem era socialista de esquerda. Dizia-se até socialista, comunista, como se fosse uma mesma coisa. E eu falei agorinha com vocês que são coisas distintas. O fato é que nessa disputa de mercados, nessa disputa bélica, nessas crises de mísseis e outras coisas mais vividas durante a Guerra Fria, o mundo ficou dividido numa noção de esquerda e direita de maneira maniqueísta. Vou te pedir para anotar isso aí na memória, porque você vai precisar disso na prova. Muita gente não conhece esse conceito e ele é importante. O maniqueísmo é um conceito que está associado à bipolaridade rígida. O certo ou errado, o é ou não é. Pensa na Igreja Católica, por exemplo, da Idade Média, quando existia a noção de Deus e do diabo, do céu e do inferno, da pureza e do pecado. Isso é o maniqueísmo. A Guerra Fria era assim. E, portanto, a gente ficou mais ou menos 40 anos do século XX dizendo de maneira maniqueísta que ser de esquerda é socialista, ser de direita é ser capitalista. Você percebe como ter vivido 40 anos sob uma publicidade tão grande disso fez com que gerações fossem criadas com essa certeza? Isso tem a ver com o que a gente vive hoje. Porque tem gente que abre a boca para falar que o outro é socialista, acreditando que ele é de esquerda. Ou o contrário, que ele é de esquerda porque ele é socialista. Ao passo que tem gente que fala que ele é de direita porque ele é capitalista. Como se assim fosse hoje. Mas não é mais. Não é porque não tem mais Guerra Fria. Depois da queda do Muro de Berlim, depois da queda da União Soviética, portanto, dos anos 90 para cá, a gente tem uma outra noção. Desde o pós-Guerra Fria, foram vários os acontecimentos que fizeram com que essa noção de esquerda e direita ela se multifacetasse de novo. Porque, veja bem, primeiro, o mundo dos anos 90 acreditou e visualizou o desmantelamento do bloco socialista. Aquela União Soviética pulverizada, Cuba que se enfraquecia, a Coreia do Norte que ninguém sabia como que se ia sustentar, a própria China que estava se abrindo, o Vietnã. Em função desse desmantelamento do bloco socialista, tivemos intelectuais, inclusive americanos, fica aí a dica, né, de leitura para quem quiser, de um nipo-americano chamado Francis Fukuyama, que chegou a escrever que a história acabou. Ele disse, é o fim da história com o fim da Guerra Fria, porque não tem mais a bipolaridade. Ele fez muita gente acreditar que houve uma vitória capitalista sem inimigos. Ou seja, a história agora seria linear. Né? Então não teria mais esquerda e direita, porque a direita venceu e bora lá. Só que não era bem assim, aliás, não é bem assim, porque a gente sabe, por exemplo, que os novos inimigos do capitalismo apareceram. Principalmente porque houve uma expansão que muita gente acreditou ser inevitável da globalização. Ou seja, a internet e as múltiplas relações tecnológicas e de mercado fizeram com que o mundo se tornasse muito mais diverso e as oportunidades de novas discordâncias surgissem. Discordâncias em relação aos Estados Unidos, ao Japão, à União Europeia recém-formada.
houve também quem acreditasse que o neoliberalismo, vigente desde os anos 70, quando depois das crises do petróleo as ideias liberais sobrepuseram as ideias keynesianas, de que o neoliberalismo também não tinha mais como ser contestado. Se você está com dúvida, eu queria te lembrar o seguinte: tivemos o keynesianismo até a década de 70 com as crises petrolíferas. Com as crises petrolíferas de 73 e 79, as ideias liberais voltaram, ou seja, novas ideias liberais surgiram. Novas ideias pautadas naquela defesa da não intervenção do Estado, das liberdades, da iniciativa privada, da flexibilização de leis trabalhistas. Essas ideias neoliberais acompanharam a expansão da globalização dos anos 70, 80, 90 para cá. E muita gente acreditou, assim o mundo vai, sem inimigo. Mas não é assim. Porque a gente sabe que teve e vem acompanhando constantemente a multiplicação de ações terroristas, que muitas vezes, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na Ásia, na América Latina, questionam justamente essa globalização. Essa onda neoliberal que em muitos lugares gerou, por exemplo, mais pobreza e mais desigualdade social, que questiona, por exemplo, esse fim da história, que questiona, por exemplo, essa unilateralidade cultural que foi colocada pela globalização, de que todo mundo tem que ser mais ou menos a mesma coisa ou ter acesso às mesmas coisas. Na verdade, eu vou fazer aqui um parêntese para te dizer e te pedir para ir assistir a outra aula que a gente deu sobre atualidade. Vocês já viram? Aquela em que eu falei justamente sobre a geopolítica e as atualidades, onde a gente discute isso aqui. Mas ainda naquela aula que eu falei sobre a antiglobalização. Então dá um pulinho lá, se esqueceu, né, justamente de como é que essa crença ela é questionada. Soma isso, a emergência de lideranças populares, nacionalistas e sociais na América Latina, especialmente. Eu estou falando aqui de lideranças que muita gente classifica até hoje como neopopulistas, ou socialistas, ou uma onda vermelha. Presidentes como, por exemplo, no Brasil, na Venezuela, na Guatemala, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, que vieram justamente eleitos pelo povo por bancarem ou proporem discursos populares, nacionalistas e sociais que questionavam justamente essa pretensão de um capitalismo que tinha que tomar conta da gente de toda maneira. Eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Quando em 2005 esses presidentes da América Latina se reuniram para dizer não à proposta da ALCA, Área de Livre Acordo, que os Estados Unidos queriam implantar em toda a América, quando esses países disseram não a isso, porque sabiam que se implantado esse acordo de livre mercado capitalista, a América Latina poderia ter ainda mais atraso no seu desenvolvimento interno, isso significou muito para a história do mundo, porque eram justamente lideranças do povo, com tons nacionalistas, com viés mais social, dizendo não a essa suposta homogeneidade do capitalismo norte-americano para se impor sobre nós. Então ali você tem uma representatividade do que pode ser chamado de uma nova esquerda. Vocês estão acompanhando? Há ainda uma emergência dos discursos ambientalistas, de discursos de gênero, de discursos multiculturais em favor da tolerância. Muita gente chama isso de mimimi, chama isso de modinha, mas na verdade esses discursos que desde os anos 60, mais ainda dos anos 70, 80 e 90 apareceram e que também se multiplicaram por efeito das redes sociais e da globalização, fizeram com que outras tantas pessoas começassem a falar mais de liberdade no sentido mais amplo, de direitos iguais no sentido mais amplo, direito de diversas minorias, de animais, de causas específicas, fazendo com que essa bandeira das liberdades fizesse com que a ideia de esquerda se redesenhasse. Soma isso as novas crises econômicas de 2008 e de 2011. Em 2008, a gente trata disso numa outra aula, a crise da bolha americana. Em 2011, a gente tem uma crise europeia que ataca especialmente os países emergentes, os chamados PIGs, países de economias mais sujas. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver, Júnior. Tem a ver com o fato de que essas duas crises sinalizaram vulnerabilidades do capitalismo. Ou seja, o até então inquestionável capitalismo que ganhou a Guerra Fria cai aqui, ou pelo menos sofre um golpe aqui e um outro aqui. E o detalhe, não tanto nos Estados Unidos em 2008, mas nos países europeus a partir de 2011, em função daquela crise, muitos discursos autoritários, muitos discursos salvacionistas, muitos discursos mais nacionalistas começaram a ganhar eleições. E ganharam eleições com um discurso que agradava muito ao que se chamava nesse contexto de uma nova direita.
Pois bem, se a gente então assistir à ascensão de novas esquerdas na América Latina e em outros lugares, na Europa, após essas crises, havia um discurso sobre uma nova direita. Por fim, gente, houve nos últimos anos uma intensificação das correntes migratórias pelo mundo. E aí, numa outra aula sobre migração, a gente fala sobre as causas disso, mas tanto por efeitos naturais quanto por efeitos humanos, guerras, governos autoritários, crises econômicas, as pessoas começaram a sair das áreas frágeis e vulneráveis de seus países para ir para outros. Principalmente do Oriente Médio, norte da África, não é isso? Para a Europa. Ou, por exemplo, da Venezuela e do Haiti para o Brasil. Júnior, o que isso tem a ver com esquerda e direita? Tudo. Porque isso fez com que as pessoas desses países que estão recebendo ou não esses migrantes começaram a ferver discursos nacionalistas, ultranacionalistas, xenofóbicos, identitários, que para uns é de direito ou de direita, e para outros, na verdade, é um absurdo, porque acaba comprometendo as liberdades de pessoas que só estão buscando um refúgio. Então, isso fez com que, de certa forma, a direita ganhasse conotações mais nacionalistas e a esquerda começasse a tornar discursos mais internacionalistas, mais humanos, se a gente assim pode dizer. O que eu quero que vocês entendam, então, com todo esse conjunto de tópicos? Que desde o fim da Guerra Fria tem acontecido muita coisa que nos faz perceber que a noção de esquerda, direita, ela é diferente da lógica pura e simples bipolar do tempo da Guerra Fria. Hoje não dá para dizer que fulano é de esquerda e ele é socialista, fulano é de direita e ele é capitalista. Hoje a gente pode dizer que continua existindo uma ideia de extrema esquerda, que é socialista comunista, que continua existindo uma extrema direita nazifascista, porque tem quem ainda acredita nisso, e tem quem ainda acredita nisso aqui. Embora sejam minorias numéricas em todo o planeta, mas o que na verdade a gente tem mais ou menos, e eu insisto de novo, mais ou menos, porque a gente ainda vive essas transições como noções de esquerda, centro e direita, é uma esquerda que é uma galera de bandeira ou discurso mais social. Social por quê? Porque é capitalista, vejam bem, a esquerda do mundo hoje é essencialmente capitalista e não mais socialista, só que defendendo um capitalismo sob intervenção estatal. Ou seja, a ideia de que o governo tem que colaborar com o desenvolvimento desse capitalismo de maneira distributiva. Ou seja, que o Estado dê suporte no combate às desigualdades sociais, até porque muita gente nasceu em condição muito desprivilegiada e precisa, nesse sentido, ser mais amparada por quem, por exemplo, recebe os impostos, o governo. Ser de esquerda, no Brasil e no mundo, tem uma tendência a ser justamente um discurso de apoio ao multiculturalismo, à compreensão do outro, à alteridade, à tolerância e, nesse sentido, uma defesa das políticas para as minorias, seja por meio de ONGs, programas assistenciais ou políticas públicas. A ideia de esquerda, em geral, hoje é essa. Professor, mas isso cabe com qual partido? Bom, aí no seu país, na sua região, no seu político, você vai tentar identificar. E, na verdade, a gente sabe que o partido político é composto justamente por pessoas que, ora, vão para lá ou vão para cá, muitas vezes, então, defendendo isso à risca ou flexibilizando. Por isso que não tem uma rigidez tão significativa quanto a isso. Isso é uma ideia geral de ser de esquerda. Assim como a ideia geral de ser de direita hoje é de defender um discurso de liberdades, é de ressuscitar Adam Smith, é de ressuscitar os fisiocratas franceses, é de ressuscitar algumas escolas, ou trazer, por exemplo, as escolas como a de Chicago, nos Estados Unidos, e outras mais plataformas, inclusive plataformas digitais, que tentam difundir para educar as pessoas sobre o que é de fato as ideias liberais, ou neoliberais. Porque, a bem dizer, tem gente que defende, inclusive muitos liberais convictos, que não tem um neoliberalismo. Essa é uma expressão crítica das esquerdas. Mas outros tantos vão dizer, não, houve uma revisitação dessa ideia de liberdade, pois depois das crises de 29, do petróleo e das crises recentes, a gente continua a defender um capitalismo, sim, sob o livre mercado e a iniciativa privada predominando sobre o Estado, mas para reforçar a ideia de que não é o Estado que tem que combater as desigualdades, e sim a meritocracia o que tem que prevalecer. Porque as igualdades têm que ser, as condições têm que ser iguais, e elas, de certa forma, são naturalmente iguais, vão dizer os liberais. Então, entendem eles que se a natureza nos deu oportunidades iguais, é o nosso mérito e as nossas liberdades individuais que permitirão o nosso sucesso, nosso fracasso, a nossa recuperação. Reparem, então, a grande divergência entre o Estado atuar e não atuar.
São os liberais também aqueles que ultimamente têm defendido cada vez mais os valores nacionais e nacionalistas. Vide, por exemplo, o caso do Brexit, lá na Inglaterra, né? Vide, por exemplo, algumas eleições na América Latina, e tem acontecido uma coisa diferente. Porque os liberais convictos, se vêm da ideia de liberdade, são aqueles que defendem as plenas liberdades. Mas tem muito lugar no mundo que tem liberais tomando, na verdade, ideias mais conservadoras do ponto de vista moral. Ou seja, as liberdades econômicas são defendidas, mas em determinados temas morais, em determinados temas sociais, familiares, cientificistas, religiosos, a integridade moral tem que ser mantida para não debandar, por exemplo, para essa coisa dita suja, complicada, deturpadora, como, por exemplo, a esquerda faz com as minorias, aos olhos desses aqui. Gente, o que temos aqui, na verdade, portanto, é uma ideia geral do que é esquerda e direita. E fica a dica, até um pedido, de que você se identifique com o que você acha legal aqui, mas que você respeite e principalmente ouça primeiro o outro, para que você possa identificar melhor o que ele defenda ou o que ele critica, e aí você devolve um argumento contrário com ponderação. Na verdade, o que mais me interessa, e você também, é passar na prova, né? Então fica atento às fontes da prova. Os textinhos vêm acompanhados de determinados autores, de determinadas revistas, de determinados sites, que já sugerem, de repente, alguma orientação. A gente tem um Enem que é acusado, ultimamente, de ser uma prova de viés ideológico de esquerda. Mas se vocês observarem bem, boa parte das questões elas são de cidadania. E vamos lembrar, cidadania é uma discussão que interessa a quem é de esquerda, a quem é de centro e a quem é de direita. Porque cidadania é defesa de direitos e deveres. E todo mundo aqui quer ter deveres, mas principalmente quer ter direitos. Então, para isso, a gente tem que conversar, né? Então, fica aí a dica. Se tiver qualquer dúvida, manda para a gente responde direitinho. E se tiver outras sugestões de temas, manda aqui. Um abraço, galera.